Título da mensagem de hoje, para quem gosta de anotar: Comunidade e a visão dada por Deus. Comunidade e a visão dada por Deus. Para mim que tá bom. Tá com calor? O barulho do... Ô, Miqueias, tira o teu barulho aí que deu ruim aqui pro Carioca. Isso, deixa o silênciozinho. Depois dos 50 começa um zunido no ouvido, a gente não sabe o que é. Está começando a dar, não sei se é água do mar, não sei, às vezes. Faz parte, ué. Acharam Abacuque? Pastor, estou procurando na minha Bíblia aqui. É pequenininho, você vai encontrar aí. Show, seu Everal. Isso é fera. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E o Senhor Deus disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Então, o primeiro outdoor, quem criou, não foi a turma do marketing, foi o próprio Deus. Escreve bem grande a visão que eu estou te dando, para que até quem passe correndo, ele vai conseguir ler e vai entender. Toda a comunidade que foi gerada no coração de Deus, ela recebe vamos dizer assim, um DNA, uma identidade própria que Deus deu para aquela comunidade. Se eu pegar a foto do meu pai novinho, eu nunca gostei de bigode, mas na época dos anos... a turma era moda ter o bigodinho. Agora voltou, né? A gurizada está usando. Meu filho está usando bigode também. Só eu que não usei bigode. Mas se tu pegar a foto do meu pai, quando era gurizão, você vai dizer: nossa, pastor, parece tudo de bigode. E se eu pegar uma foto do meu filho, que essa semana fez 23 anos, o Cristiano, você vai dizer: puxa vida, pastor, parece o senhor. Por quê? Por causa da genética, por causa do nosso DNA. Minha mãe dizia para a pastora: olha, se tu não me der neto de olho verde, eu te deserdo, hein? Mas minha mãe é tão compassiva e misericordiosa que manteve a herança para a pastora Ruth até hoje. Por enquanto a herança sou eu, né? Mas não veio os netos com os olhos verdes dela. Vieram com os meus olhos cor de mel, castanho. Por causa do DNA, da nossa genética. E quando Deus gera uma família da fé, uma comunidade, Ele também traz com ela o seu DNA. Então, é sobre essa visão que Deus dá para uma comunidade, que ela precisa experimentar e vivenciar exatamente essa cultura que foi dada pelo próprio Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã de domingo mais uma vez te louvar, te agradecer, porque em outros tempos só Deus saberia onde nós estaríamos agora. Mas, porque a tua misericórdia nos alcançou, hoje nós estamos em família, hoje nós temos uma família, hoje nós vivemos um propósito, hoje nós temos uma visão que o Senhor deu a essa igreja local aqui no Rio Tavares. E nós queremos aprender nessa manhã a respeito do poder da comunidade, a respeito da visão que o Senhor gera na comunidade, e aquilo que o Senhor tem dado para nós como Ohana,
aquilo que é o nosso propósito, aquilo que é a nossa visão, aquilo que Deus gerou dentro do nosso coração, e que nós possamos não apenas aprender, não apenas saber, mas pertencer, viver, construir essa história que iniciou no coração de Deus e que nós estamos caminhando nela há 3 anos e 10 meses, Pai, para que o Senhor continue sendo construído e edificado sobre cada vida, cada lar, cada família, e sobre esse povo abençoado e lindo que o Senhor tem gerado como Ohana aqui no sul da ilha, Pai. É o que nós desejamos, que o Senhor fale conosco de maneira à luz da Tua palavra, para que traga compreensão, clareza, e a gente possa caminhar todos na mesma direção e na mesma visão. Para o louvor do Teu nome é que nós oramos e agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Visão. Mais do que o 20 por 20 que a gente tem. Eu já não tenho mais o 20 por 20, porque se eu tirar o óculos, eu não consigo mais ler nada. Seja celular, seja livro. Ainda bem que tem o óculos, para poder enxergar nitidamente. E assim Deus trabalha conosco, porque se nós não tivermos uma visão dada por Deus, nós vamos ter dificuldade de andar com Deus, nós vamos ter dificuldade de se relacionar com Deus, nós vamos ter dificuldade de se relacionar com a nossa família, com a nossa esposa, com o meu marido, com os meus filhos, no meu ambiente de trabalho, lá dentro da água quando eu estiver surfando com o crowd, e por aí vai. Porque a palavra de Deus é que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E hoje em dia nós vivemos um tempo onde o individualismo e o egoísmo está em alta. Então as pessoas têm um discurso que, olha, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser, os outros não têm nada que se meter. Ah, mas a Bíblia é relativa, não é bem assim. Só que nós cremos e partimos do princípio que a palavra de Deus, ela é perfeita. Pastor, mas tem gente que não acredita. Tudo bem, a gente respeita que não acredita. Agora, para nós que cremos, é a verdade absoluta. Não é relativa. É absoluta. Vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai permanecer. Vai passar essa tecnologia, vai passar a ciência, vai passar os reinos, vai passar os presidentes, vão passar as nações, mas essa palavra de Deus escrita, ela vai continuar para todo o sempre. E dentro dessa palavra, Deus está dizendo aqui para o profeta, olha, escreve, para que o povo possa entender a visão que eu tenho para minha nação e para aqueles que são meus. Então, olha a importância de nós termos claro a visão que Deus nos deu. A visão de família, a visão de trabalho, a visão de ministério, porque senão você vai ficar igual aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança. Perdido. Para onde eu vou? Será que eu sigo em frente? Será que eu recuo? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Para onde eu vou? Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim: não havendo profecia, outras versões, eu botei entre parênteses ali já para facilitar, podem trazer visão ou revelação. O que vai acontecer com o povo? Vai se corromper. Mas o que guarda a lei, ou seja, a palavra de Deus, esse é feliz. Então, olha a importância
de nós termos, sim, não é só no sentido, porque quando a Bíblia fala sobre profecia, não é o que o profeta te dá, seja uma profecia ou profetado. Quando a Bíblia fala sobre profecia, ele está falando sobre a própria palavra de Deus. Não é eis que te diz o Senhor. Não, é o que a Bíblia diz. E se ela é a visão de Deus para nós, não havendo visão, não havendo revelação, não havendo entendimento do que Deus tem para nós, o que acontece? O povo vai se corromper. O povo vai se afastar, o povo vai ficar distante daquilo que é o centro da vontade de Deus para a vida deles. E aí se cria um povo e uma comunidade esquizofrênica. Uma hora, ai, Deus me ama. Outra hora, meu Deus, eu acho que Deus está se vingando, eu acho que Deus está me castigando por causa daquilo que eu fiz, do que eu pensei, do que eu não fiz. Vive uma montanha russa de sentimento, de pensamento e do próprio entendimento de quem é Deus na vida dela. Porque não tem palavra, porque não tem visão. Imagine andar de carro à noite, hoje em dia tudo está iluminado, mas antigamente quando eu vinha para a Praia da Armação, aqui na reta da Lagoa do Peri, não tinha poste, não tinha luz. Aí eu tinha um tio que era daquele, toda a família tem um tio que é doidão, né? Tinha um Passat. Ele apagava tudo que era luz, ficava uma escuridão. Ele, ei, que agora, meu Deus, liga esse farol aí, tio. Eu falei, não, vamos. Eu fiquei, não vamos, não dá para enxergar nada, tá maluco? E as pessoas muitas vezes estão vivendo assim, dirigindo na escuridão ao perigo. Só que eu quero que você entenda isso espiritualmente. Vai chegar em qual lugar? Lugar nenhum. A igreja de Cristo, ela é expressa no mundo exatamente através das igrejas locais. E dentro da multiforme graça de Deus, hoje tem igreja para tudo que é gosto. Tem os irmãos do reteté, tem os irmãos do saião, tem os irmãos da gravata, tem os irmãos da sandália, da bermuda, da regata, para tudo. Porque Deus quer alcançar o maior número de pessoas. Tem pessoas que vão entrar aqui e vão dizer, cara, não é para mim. Tem gente que vai lá na Assembleia e vai dizer, cara, ô glória, aleluia. O negócio é isso aqui mesmo, é mistério. Vai ter gente que vai entrar aqui e vai dizer, cara, que legal esse barato aqui. Que ambiente legal, dá para ver até a ressacada, pastor, o time do meu coração lá. Leão. Tá lá. Por quê? Porque cada um de nós vai se identificar com uma visão. Agora, é óbvio que não adianta só o embrulho do presente e o principal, que é a palavra de Deus, está estragado. Você tem que estar no lugar onde a palavra de Deus é saudável. Porque senão vai dar ruim. Amém? Mateus 18:20. O próprio Senhor Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Cristo precisa estar no... Muito bem, seu Iveraldo, já pegou. Se é no meio, ele tem que estar no centro. Ele não tem que estar no escanteio, ele não tem que estar na lateral. Cristo tem que ser o centro dessa comunidade.
Ele tem que ser o cabeça da comunidade. É ele que dá a direção, é ele que traz os valores, é ele que traz os princípios, é ele que traz o fundamento. É Cristo. Não são os homens. Porque senão não é comunidade, é seita. E a seita, o final dela é ruim. Não tem seita boa. A seita é diabólica. Agora, a comunidade que nasceu no coração de Deus vai gerar em nós frutos que vão nos identificar como filhos de Deus. Ou porque você acha que o relacionamento de Jesus com os discípulos, que durou um pouco mais de 3 anos, ao ponto de quando Judas o traiu, o pessoal fala, mas como é que nós vamos saber quem é Jesus? Isso é tudo parecido? Você já percebeu esse detalhe? Aí Judas falou o quê? Aquele que eu der um beijo. Ele é Jesus. Vocês aprendem. No início da igreja, quando eles eram presos para serem interrogados, falou, mas eles falam tudo igual. Como é que nós vamos saber quem é quem? Porque eles tinham unidade. Eles de fato eram comunidade. Não significa que todo mundo aqui vai ser igual ao pastor Guto, amém? Graças a Deus só tem um, que sou eu. Agora, todos nós seremos parecidos com Jesus. Com a nossa personalidade, com o nosso temperamento. Todo mundo, graças a Deus, é bem diferente um do outro. Só pegar eu e a pastora Ruth. É fogo e água. É poder e glória. Mas Cristo na nossa vida nos aperfeiçoa. E nós conseguimos há mais de 30 anos estarmos juntos, cada vez mais. Ao ponto até aquilo que eu não gostava, agora eu passei a gostar. E aquilo que ela não gostava, ela está gostando. Por causa da comunhão, da união, do relacionamento, da intimidade. E Jesus sempre disse assim, quando você tiver para se relacionar com o Pai, você vai entrar aonde? Aonde? No seu quarto. Vai fechar a porta e vai falar com Ele em secreto, em segredo. E o teu Pai que vê tudo em secreto vai te recompensar. Ou seja, relacionamento, intimidade. Você coloca qualquer um dentro do teu quarto? Não, né? No máximo ali na varanda ou na sala. Teu quarto é teu quarto, é lugar de privacidade, de intimidade. Teu e teus filhos. Aprenda isso. Teu quarto não é a casa da mãe Joana. Não é qualquer lugar. Então Deus quer que nós tenhamos esse entendimento e esse nível de relacionamento com o próprio Cristo que está no centro da nossa vida e da nossa comunidade, para nós realmente permanecermos naquilo que nós fomos chamados. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 19. Atos 26, 19. Paulo recebeu uma visão dada por Deus de pregar o evangelho da graça e da fé em Cristo para todos os judeus ou gentios? Quem? Gentios. E ele defendeu, bateu de frente até com o apóstolo Pedro. Quase saíram no fight, literalmente. Sério, pastor? Paulo não baixou a bola para Pedro, não. Falou, Paulo, estás falando besteira? Eu falei, não, velho. Estou falando que eu recebi do Senhor. Que ninguém vai ser salvo por causa de religião e tradição judaica, mas pela fé naquilo que Cristo fez por nós. Ele defendeu até o final. E aí Pedro, no final, diz assim, gente, Paulo às vezes falava umas coisas difíceis, complicadas da gente entender sobre a graça, mas era verdade. Tá? Que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.
Porque Paulo não abriu mão da visão que ele recebeu de Deus. Olha o que ele disse aqui. E Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci, eu não fui desobediente à visão que veio do céu. Ou seja, eu fui fiel ao que Deus nos deu como evangelho de Cristo. E olha que a turma tentou, se você ler Gálatas, se você ler Efésios, você vai ver ele nutrindo a igreja de saúde como se fosse uma vacina contra o legalismo e a religiosidade. Porque tinha os judeus que vinham: não é bem assim, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer tal coisa, tem que sacrificar animais. Eu falei: não, vocês estão viajando. O fim da lei é Cristo. E nós somos justificados não por obras, mas por fé. Agora imagine se ele não fosse fiel ao que ele recebeu de Deus. Até hoje não estava na religiosidade. Até hoje não estava debaixo de obra, de peso, de culpa, de condenação. Mas nós temos recebido de Deus como comunidade de Ohana. Pastor Guto, então qual é a visão da Ohana? Nós da Ohana recebemos a visão de Deus a respeito de restauração. Diga comigo: restauração. A nossa missão é salvar os perdidos e restaurar vidas, casamentos e famílias. Todas as pessoas que sobem essas escadas, de algum modo Deus está restaurando. Inclusive a minha vida ainda. Não tem nada pronto. Agora, que é fato e verdade que Deus nos deu essa graça para reconstruir e restaurar, de fato é. Se a gente olhar os 3 anos e 10 meses que a gente tem vivido a comunidade Ohana, muitas pessoas, casamentos, famílias, vidas, que passaram ou estão passando por esse processo de cura e de reconstrução e restauração dada por Deus. Você crê nisso? Você tem vivido isso? Amém? Por quê? Porque é a visão que Deus nos deu. Nós enxergamos uma igreja local contextualizada, contemporânea, baseada nos princípios da Bíblia e nos valores cristãos, sendo uma igreja relevante para influenciar a comunidade que nós vivemos. E fomos plantados para dar frutos através do amor de Deus. Amém? Não por nossa força, não pelo nosso intelecto, não pelo meu currículo, mas pelo Espírito de Deus. E quanto mais nós nos deixarmos sermos cheios do Espírito Santo, mais nós vamos fluir nessa visão. Agora, o Espírito não vai arrombar a vida de ninguém. O Espírito não vai tomar a força de ninguém, a força de ninguém. Nós vamos ter que permitir. Nós queremos desejar esse fluir do Espírito e da palavra de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Por isso que aqui na Ohana nós temos 3 fundamentos, né? A gente chama de tripé da Ohana, que é Bíblia, oração e comunhão. Pastor Guto, eu tenho muita dificuldade de comunhão, eu sou muito isolado, eu sou muito introspectivo. Ok, todo mundo é diferente. Agora, se para ti é sacrifício estar junto com o povo, sacrifica, porque se tem um sacrifício que Deus ainda aceita hoje, não é matar bicho, é você ter comunhão. É você estar junto. Você puxa a vida, me custa. Vai. Ah, vai ter lá a escola de sabedoria das mulheres, lá na casa da irmã, onde é que é o endereço? Eu não vou sozinho, eu vou levar alguém que precisa de Cristo. Ah, os homens vão lá para a Lagoinha do Leste hoje, pela trilha ainda, como é que eu vou levar um amba, barraca e... eu vou. Nem que eu vá de barco, mas eu vou. Porque eu quero estar junto. Não, pastor, tu vai porque tu gosta de surfar onde vai ter ondinha lá. O surf é detalhe. O negócio é estar junto. É na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida.
Ninguém é igreja sozinho, gente. Ninguém é igreja dizendo, eu sou templo do Espírito, Jesus habita a minha vida e eu não preciso de homem algum. Isso é falácia. Porque é vida na vida, é no discipulado, é no dia a dia que Jesus se relacionava com as pessoas. Eu só vou me parecer com Ele se eu estiver inserido no corpo dele. Não tem como eu parecer com Jesus sozinho. Não existe isso. Pregação está boa, pastor. Não estou nem arrepiado, não está dando para dar glória. A nossa visão, ela é baseada no livro de Neemias. Você lê o livro de Neemias, no Antigo Testamento você vai ver que conta a história da restauração e reconstrução dos muros e portas de Jerusalém. É linda a história de Neemias. E Deus tem nos dado essa palavra e esse livro para a gente viver nos dias de hoje. Neemias capítulo 6, verso 15 e 16. Neemias, capítulo 6, verso 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque todo mundo dizia, não, você não tem como restaurar, reconstruir, a cidade estava em ruínas e escombros há mais de 100 anos. E Neemias falou, tá, mas está nessa condição aí, não é possível. Senhor, eu vou lá para ajudar o povo a restaurar e reconstruir não só a cidade em si, mas as pessoas, as famílias. E ele se dispôs a ir lá reconstruir e restaurar os muros, as portas, a cidade em si que estava em ruína. E aí, porque reconheceram que por intervenção de quem? Do nosso Deus é que fizemos esta obra. Então não é pela nossa força, não é pelo nosso, mas é por intermédio do próprio Deus que a reconstrução e a restauração não só dos muros e das portas, mas da vida das pessoas que lá moravam, foi concluída. E tudo que Deus tem feito na vida da nossa comunidade Ohana não é feito do pastor Guto, não é feito do Carioca, não é feito da Grazi, não é feito da Lili, é de Deus nas nossas vidas. Porque nós temos procurado botar Deus e o Senhor Jesus no centro. Mas que às vezes a gente ainda não compreenda tudo, mas Deus nos deu essa visão de reconstrução e restauração. E ela não vai se dar igual micro-ondas, instantaneamente. Tudo que a Bíblia fala, de repente, Deus fez. Mas antes dessa palavrinha, de repente, para Deus fazer, houve um processo aqui atrás, que às vezes nem aparece. Mas Deus estava trabalhando esse processo. Aí a Bíblia diz assim, de repente, Deus fez. Aí mudou a sorte, voltou a chuva, o povo venceu e pá. O de repente de Deus se deu porque houve um processo aqui. E nós estamos nessa construção e nesse processo onde nós cremos que o projeto máximo de Deus se chama família. Não é à toa que Deus nos deu o nome da nossa igreja, Comunidade Ohana. Então sabe qual é o maior projeto de Deus para você que está aqui hoje me ouvindo? É a tua família. Pastor, mas eu tenho um chamado para missões. Amém, nós vamos te enviar. Quer ir para onde? Nós vamos arrumar apoiador, patrocínio, investidor. Tu vai lá viver o teu chamado missionário.
Mas antes tu vai ser missionário dentro da tua própria casa. Antes tu vai ganhar teus filhos, tu vai ganhar teu marido, tu vai ganhar tua esposa, tu vai viver o reino de Deus dentro da tua casa. O verdadeiro avivamento, gente, não é de eventos grandes. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito em Floripa, nas outras cidades do Brasil. Muito bênção. Mas eu quero que você saiba que o avivamento vai começar dentro da tua casa. É tu abrindo a tua Bíblia lá com os teus filhos. Teu marido fala, desliga a televisão, desliga aí o celular. Agora nós vamos abrir a Bíblia. Agora nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de falar com Deus. Senão não tem avivamento, gente. Senão não adianta todo o movimento aí. Não é só barulho. A gente precisa se converter. E conversão é mudança de rota. Quer dizer, eu estou indo para lá, me converti. Então agora eu sou obrigado a vir para cá. Senão, me converti. Converter-se mesmo? Mas está indo para o mesmo caminho. Não, eu me converti. Mas está indo para o mesmo caminho. Aonde houve mudança de rota aí? Ou aonde houve transformação? Evangelho sem transformação é religião. E eu não estou dizendo que a Ohana é a igreja perfeita, pelo contrário. A comunidade Ohana é cheia de defeito, porque é feita de gente. E o mais errado sou eu que estou com o microfone. Mas aonde abundou o pecado, Deus vai fazer superabundar a graça. Para tirar pedra está cheio, gente. Para amar e caminhar juntos são poucos. Deus está chamando a Ohana não para tirar pedra, mas para caminhar com aqueles que precisam de cura, de restauração, de reconstrução, de ouvir. Porque só falar, até papagaio fala. Agora, tu caminhar junto e ver a restauração e o processo de cura dentro de famílias, isso não tem preço. Amém? Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Então, a Ohana é uma igreja cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o centro, Ele está no meio da nossa mensagem, das nossas músicas, dos nossos ministérios. Nós temos Cristo como centro de todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são o quê? Todas as coisas. A ele, Jesus, pois a glória para sempre, eternamente. Amém. Se não for isso, gente, é o homem querendo se aparecer. Por isso que a gente evita e a gente não bota foto de ninguém em cartaz de nada da igreja. Não temos essa personificação. Imagens aleatórias, né? De praia, de montanha, de famílias que a gente nunca viu, que o pessoal do marketing procura lá as imagens. Que o centro não sou eu, não é pastor Ruth, não é a nossa liderança, não é a nossa diretoria. O centro sempre será Jesus. Amém? E nós estamos aqui por Ele, por meio dEle e para Ele. Porque é Ele que faz todas as coisas acontecerem aqui e também na nossa casa. Porque aqui é apenas para ser reflexo daquilo que nós somos na nossa casa. Senão vai virar demagogia e hipocrisia. Que aqui é todo mundo bonito, né? Que todo mundo tem luz. Aqui está tudo na benção. Aí às vezes vai para casa, a máscara sai. Aquilo que a gente é em casa, a gente tem que ser na igreja. E vice-versa. Até por coerência para os nossos filhos, né? A gente tem muita criança pequena que vão crescer e vocês vão ter a missão e a visão de educá-los à luz da palavra.
Mais do que falar é a gente viver. Porque se os teus filhos estiverem lendo Bíblia, se os teus filhos estiverem orando, sabe o que eles vão fazer quando ficar maiorzinhos? Eles vão ler Bíblia, eles vão orar, eles vão querer ir para a igreja. Agora, se é só aqui, a encenação em casa, eles nunca te viram de Bíblia, nunca te viram orando, nunca te viram com louvor. Fala, cara, é só uma religião que a gente tem, aí domingo a gente vai lá numa igrejinha que tem lá no Rio Tavares. A hora que eles crescerem, eles não vão querer estar aqui contigo. Que é incoerência. A maioria dos adultos que hoje está morando na rua porque não quer trabalhar, não quer se libertar, eles querem estar lá naquele mundo de droga e crime, a sua maioria, nem todos, lógico, são filhos de crentes. Pode perguntar o nome para eles. João, Emanuel, Raquel, Débora, Eliseu, Elias. Por quê? São desviados. São pessoas afastadas da igreja porque não viram coerência na vida dos pais. Falando, meu pai é um na igreja, em casa com a gente é outro. Não quero essa igreja, não quero essa religião para a minha vida. Então olha a nossa responsabilidade como pais. De nós vivemos os valores desse livro. Não de fachada, mas de verdade. Isso não significa porque o pessoal lá fora cobra da gente perfeição, né? Não vou para a igreja porque eu vi o cara, aquele jeito da igreja. Como se aqui a gente tivesse que ser perfeito, né? Eles cobram isso da gente. Eles não. Eles podem aprontar, eles podem errar, mas nós que estamos dentro da igreja, não pode. Qualquer deslizezinho já estão doidos para dar o vermelho para nós, né? Às vezes, meus pais, minha própria mãe, minha fã incondicional não mirou. Mas tu não é pastor? Eu falei, sou. Mas sou gente que nem tu. Ou tu acha que eu sou super-herói ou sou super crente que não vou errar nunca? Tás tola, tás. Continuo sendo teu filho. Só que Deus me deu uma vocação e uma missão. E uma visão. Agora, isso aqui é muito legal, a gente precisa entender isso. Pode passar a próxima aí, o meu... Uma visão dada por Deus, sem ação, não vai passar de um sonho. Poxa, muito legal, pastor, restauração de famílias, tal. Bacana. Uma ação. Vamos fazer, pá. Tem muito essa palavra nas igrejas, né? Fazer, muita ação, ativismo. Calma, segura. Ação sem visão é só passar tempo. Não vai ter propósito. É por isso que as pessoas cansam. Estou sobrecarregado, estou cansado. Porque não tem a visão de Deus. Quer fazer. Não sei se é para aliviar os pecados, não sei se é para passar o tempo, às vezes entra na cabeça das pessoas, né? Tem gente que acredita que fazer o bem dá uma aliviada com Deus. Então, uma visão com ação, o que pode acontecer? Diga comigo, uma visão com ação pode causar uma revolução. Pode ser que não seja para o mundo inteiro. De repente não vai chegar lá no Irã, mas vai chegar na família de um amigo teu, aonde a esposa já não aguenta mais, a ponto de separar. Vai trazer uma revolução do amor dentro daquela família. Restauração e reconstrução dentro daquele casamento. O ministério daquela pessoa estava morta. Se não acredito mais em igreja, já apanhei tudo que é lado, estou fora de igreja, passo longe, tenho alergia de igreja. Quem sabe o ministério dele aqui vai ser restaurado porque você vai ser usado ou usada por Deus para restaurar o ministério dessa pessoa.
Nós não cremos num ministério que vai ser pesado para ninguém, até porque Jesus falou, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vocês vão achar descanso, não é cansaço. Se teu ministério está te trazendo cansaço, é hora de dar uma analisada, uma parada e dizer, por que eu estou cansado? Por que não tenho mais prazer e alegria? Por que não é leve para mim? Por que isso não faz o meu olho brilhar? Tem que fazer brilhar o teu olho. Tem que ser prazeroso, porque é para o pastor Guto que você faz? Se for, pode parar. Agora, se é para Deus, que você está engajado, pertencendo, se envolvendo, crescendo, o reino de Deus está sendo estabelecido dentro do teu coração, então tu está no caminho certo. As coisas estão espiritualmente saudáveis na tua vida e dentro da nossa comunidade. Então, olha a responsabilidade que nós temos de mantermos a nossa comunidade saudável. Paulo vai comparar ela a um corpo. Onde Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Que bem ajustado, cada um sabendo a sua função, o seu propósito, a sua missão, nós vamos crescer, nós vamos alcançar e nós vamos revolucionar vidas e famílias. Você crê nisso? Esse é o chamado, o propósito e a visão que Deus deu para nós como Igreja Ohana. Sexta-feira agora a gente vai ter o nosso Vision Day. O que é o dia da visão? É o dia que nós vamos apresentar para você que é novo na igreja, fazer um coquetel. O mais importante não é o coquetel, viu, gente? O mais importante é você, a sua presença, vindo, se relacionando conosco, com a nossa liderança, aprendendo e entendendo o que é Ohana? Para onde Ohana está indo? Quais são os nossos valores? Quais são os sonhos da comunidade Ohana? Você vai aprender sexta-feira, 20 horas aqui. Depois nós vamos ter um coquetel bem gostoso para você, comidas e bebidas 0800 grátis, para você aprender e dizer, agora eu sei o que é Ohana, pastor. E aí você vai ter toda a liberdade de dizer, pastor, conta conosco, minha família está dentro da Ohana. Pastor, obrigado. Se vemos aí pelo sul da ilha, mas eu vou procurar uma comunidade, uma igreja local que atenda e eu me identifique. Não é aqui, eu falei, não tem problema. Nós vamos continuar sendo irmão. Até porque no céu não vai ter placa. No céu tem um povo que é o povo de Deus. Amém? Até porque só tem um pai. E não sou eu. Só tem 2 filhos, graças a Deus. E eu sou pai de mais 3 pets. Fora isso, eu tenho irmãos e irmãs em Cristo. Amém? Sou pai espiritual de ninguém. Pai espiritual só tem um, que é Deus. É Ele que nos gera espiritualmente. E a tua dependência nunca vai ser minha. Sempre de Cristo. Salmo 133, para nós concluir, para a gente orar. (133) todo ele. É curtinho. O pessoal do louvor já pode vir. Quarteto fantástico. Ó, começou. Ó, como é bom e agradável. O quê? Viverem. Diga comigo, viver é bom. Só tá vivo não basta, gente. Tem gente que só tá vivo, não tá vivendo. Deus deu a chance dos caras virem morar em Florianópolis e ele tá só vivo, não tá vivendo. Viverem unidos,
em comunhão, quem? Os irmãos. É como óleo, a unção preciosa sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ou seja, ela começa em Jesus como sacerdote e vem para o seu corpo, que é a sua igreja. Diga, a mesma unção de Jesus está sobre a nossa vida. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali. Aonde? Aqui. Diga comigo, aonde? Aqui. Ordena, Deus dá ordem. Ó, estou dando uma ordem para vocês. A bênção e a vida estarão sobre vocês quando? Só domingo? Só domingo? Para sempre. Todos os dias. Every day. Como chama todos os dias? Sim. Ah, que pasa, louco? Conferência do Sufista de Cristo está chegando em novembro. Nós vamos receber aí americano, castelhano. Mal fala português, né? Meu Deus do céu. Só Jesus para dar graça. Feche os teus olhos, querido. Curve a tua cabeça por um instante. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer um conselho que o Senhor estava dando para uma das suas igrejas da Ásia. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres colírio, para que você volte a enxergar, para que você tenha visão nítida do grande amor e da bondade de Deus pela sua vida. Que nada e ninguém venha conseguir tirar a sua visão, atrapalhar a tua caminhada de fé com Jesus. Não deixe as coisas dessa terra e desse mundo ofuscarem a tua visão de Cristo. Hebreus 12:2, o autor vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Nós queremos, como comunidade, te incentivar e te encorajar a continuar e permanecer olhando para Jesus. Firme, focado nele, por ele, para ele são todas as coisas. Com os teus olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã, para que a tua visão de comunidade seja renovada. Se de alguma forma você teve experiências desagradáveis em alguma igreja, em alguma comunidade, nós como igreja queremos te pedir perdão. Perdão por aquilo que a igreja falhou com você. Perdão por aquilo que lideranças erraram com você. Mas não pare, não te afasta. Você que nasceu de novo, você que já entregou a sua vida para Cristo, o teu lugar é inserido numa comunidade, o teu lugar é desenvolvendo a tua fé numa igreja local. Ninguém vive uma fé em Jesus sozinho, isolado, não. Nós somos corpo, nós somos família.
Nós somos comunidade. Espírito Santo de Deus, a palavra de ensino e de instrução foi liberada sobre o teu povo da Ohana, Pai. Agora é contigo, Espírito Santo. Começa a trazer essa verdade a cada coração. Oh, how he loves us so. He sent his son to save us.